Eu tô triste, tá? Eu tô triste. Eu criei expectativa e elas foram dilaceradas. Então, essa semana, entre as coisas que eu li, temos O Cavaleiro das Trevas, A Criança Dourada, que é a volta de Frank Miller, a volta da volta da volta, tu entendeu? É o retorno do Frank Miller ao universo do Cavaleiro das Trevas, agora com Rafael Grampá, brasileiro desenhando. E assim, o Grampá manda muito bem. Eu acho que se alguma coisa me decepcionou aqui não foram os desenhos dele. Eu acho que eles são estranhos e combinam com a atmosfera futurista do quadrinho. Mas, velho, o roteiro é sem pé nem cabeça. Que coisa sem graça, assim. Bom, se tu não tá sabendo, no caso isso aqui é um one shot, tá? Ele tá nas bancas, é uma edição só. Aqui na história, tá rolando uma eleição nos Estados Unidos, é período de eleição, e isso tá gerando várias revoltas populares. E o curioso é que parte dos eleitores estão sendo influenciados pelo Coringa e pelo Darkseid. Olha que dupla incomum a gente tem aqui. E os heróis que vão tentar resolver esse problema são o Jonathan, a Lara e a Carrie Kelly, Putz, que design sensacional do Rafael Grampá. Tem várias cenas assim de tirar o fôlego. Eu curti o lance dela ter tipo duas capas e... Eu acho que as luvas de boxe ela já tinha, se não me engano, na outra versão. Vamos lá, eu não consegui encontrar muito nexo assim nessa ideia do Coringa influenciar as massas, do Darkseid estar junto nisso. O que o Darkseid ganha nesse meio tempo? Porque chega num ponto do quadrinho que tu entende o que o Darkseid está fazendo... E aí meio que não se encaixa com a ideia de manipular as eleições. Ao mesmo tempo, todas as soluções e lutas no quadrinho são, sabe, muito rasas assim, e tudo é resolvido muito sem graça. Os combates com o próprio Darkseid, nossa, é péssimo. Eu acho que também o gibi, ele é muito curto e tem uma trama muito grandiosa, sabe? Tipo, tu tem todo esse contexto político, então ele é um quadrinho que quer passar uma mensagem política, tanto é que tu tem aqui o Donald Trump, tu tem o próprio Bolsonaro. O Frank Miller, ele nunca foi sutil na hora de colocar referências a questões políticas nos seus quadrinhos. Só que, como eu falei, a história é tão curta, mas tão curta, que... falta substância, sabe? Tipo, tu já começa, os vilões já estão juntos e já estão fazendo um plano, os heróis já sabem o que tá acontecendo, tu não tem uma investigação nem nada. Eu ouvi falar mal do quadrinho quando ele saiu lá nos Estados Unidos, mas eu procurei, sabe, manter as expectativas, assim, não, vamos lá, de repente pode ser divertido, mas definitivamente não foi. Tá, agora dois quadrinhos que já tem vídeo aqui no canal. O primeiro deles é o Grama, que foi lançado pelo Pipoque Nanquim, e no caso... esse quadrinho ele chegou atrasado aqui, só pra constar. Essa semana os correios bateram aqui no apartamento e o cara me trouxe uma caixa gigante de quadrinhos. E aí entre eles tinha o Grama, que, nossa, como eu achei bonita essa capa aqui de baixo, sabe? Quando tu tira a sobrecapa, essa é a capa original, coreana. E... em resumo, assim, já tem vídeo aqui no Dois Quadrinhos, mas é uma das melhores publicações de 2020, é impactante, é uma história baseada em fatos que é interessantíssima, assim, ela é bem dolorida de ler, mas ela é muito interessante e repercute até os dias de hoje. Tem também a nova edição de 100 Balas, que foi publicada pela Panini, agora recentemente. Vão ser 5 volumes republicando a série. Eu cheguei a fazer uns 2 vídeos sobre isso, eu acho, só esse ano, lá em janeiro, quando vazou que eles iam republicar. Eu já tinha comentado o quadrinho e, bom, a história é ótima, é um dos melhores quadrinhos da Vertigo já publicados. Eu só fiquei triste que essa edição, ela não tem muita coisa, sabe? Ela é uma edição definitiva, mas olha só, ela não tem, por exemplo, uma introdução, nem nada. Tu já começa ali com um sumário. E os extras é pouca coisa. Tudo bem que ainda tem 5 edições para eles publicarem, né? E aí, de repente, pode ter um extra mais interessante. Mas olha só, a gente só tem alguns esboços ali no fim. Tá, agora eu vou comentar o último lançamento do Chabuté, que é o Henri Desiré Landru. Olha, consegui, acho que decorei, só devo ter pronunciado completamente errado. É mais um lançamento do Pipoque Nanquim e esse é o lançamento mais diferente dos quadrinhos do Chabuté que a gente tinha até então. Na prática, a gente tem a história desse serial killer. O quadrinho já começa com o julgamento dele e depois a gente vai ver um flashback para entender como ele fez exatamente, porque no caso esse quadrinho ele é baseado em fatos e existiu mesmo esse serial killer e ele era considerado um barba azul, porque o modus operandi dele era seduzir as vítimas, depois ele roubava-as e depois assassinava. E aqui a gente vai ver uma outra perspectiva que é muito inventiva. Eu acho que todo mundo curte quadrinho de serial killer,
porque todo vilão é o herói da própria história. Então a gente fica pensando, tá, o que levou esse cara a cometer esses assassinatos? Porque de algum jeito, na cabeça doentia dele, ele tá correto. E a gente vai ter aqui essa resposta? Vai, de certa forma vai. É um quadrinho que vai explodindo a tua cabeça conforme tu vai lendo. E é muito estranho, como eu comentei no começo do vídeo, porque tudo que é quadrinho do Chaboté que eu tinha lido até então, né, pelo menos os 2 últimos, são reflexivos. Tu termina ele com uma nova percepção sobre a vida. Esse aqui, eu acho que é entretenimento puro, assim, ele não tem o objetivo de, pelo menos eu não tive uma hiper reflexão nem nada. Ele é realmente uma história pra ser interessante, pra te divertir. Não é tão violento assim como a gente pode imaginar. Mas eu achei legal, assim, na verdade, tudo que é quadrinho do Chaboté, eu vou procurar ler e ter na minha coleção, porque eu sou apaixonado por esse francês, ele é realmente muito bom no que ele faz. E eu acho que tá saindo pouco Chaboté. Tinha que sair mais, o cara tem uma biografia gigantesca e eu espero que o Pipoca Nanquim publique mais quadrinhos dele. Então, só pra concluir, não é o melhor. Na verdade, até se a gente fosse colocar num ranking, esse eu acho que seria o 4º lugar dos 4 lançamentos. Talvez justamente por ser o mais pretensioso, mas é legal para ver o quanto o Chaboté é versátil. Eu também dei uma lida em algo muito legal, que é o Mr. No California. É esse quadrinho aqui. Eu já tinha recomendado aqui no canal, no ano passado, esse primeiro, que é o Vietnã, e agora que apareceu em promoção na Amazon, eu peguei o volume 2. Bom, esse quadrinho ele é publicado pela Sergio Bonelli, num selo mais adulto, e é uma repaginação do personagem Mr. No. E é legal porque aqui a gente está vendo ele sendo construído, né, o caráter dele está sendo formado, porque ele voltou da Guerra do Vietnã com cicatrizes, como todo veterano de guerra. Inclusive ele salvou um parceiro dele que acabou ficando aleijado e faz parte dessa história. E agora ele chega nos Estados Unidos exatamente no período da contracultura. Então tu tem vários movimentos sociais, tipo o movimento negro, o movimento feminista, o movimento gay, eclodindo, e ele está no meio disso, ele acaba se envolvendo, por exemplo, com o movimento negro. Então, diante dessas perspectivas, ele vai tentar encontrar o lugar dele no mundo. Então, é mais uma aula de história, é um quadrinho que quando tu termina, tem aqui as referências que foram utilizadas para contar essa trama do Mr. No. E é uma das coisas mais legais assim que eu leio são essas HQs. Eu acho que o volume 3 já está disponível, só para constar. E, nossa, os desenhos são muito, muito bons. Eu também dei uma lida no Fala Maria. Acho que talvez o primeiro quadrinho mexicano que eu leio na vida, que foi publicado aqui pela editora Script no Brasil, e é do Bernardo Fernandes. Tá, te prepara que é um quadrinho que doeu pra ler. Nossa, como doeu. O autor aqui, que é o próprio Bernardo, ele vai falar da experiência dele com uma filha com autismo. E aí é desde o momento do nascimento da criança, como até tem umas representações bem legais, não vou mostrar para não estragar, mas a forma que ele representa a dor que ele está sentindo é bem inventiva, então ele sabe usar bem a narrativa gráfica, mas o caso é que não é fácil lidar com essa situação, né? Pra ele não foi nem um pouco fácil, acho que pra ninguém, na verdade. É legal porque, na verdade, é um quadrinho que mostra a evolução de um ser humano, assim, porque tu também aprende muito sobre autismo, faz parte da história, mas tu vê toda a trajetória dele, como ele foi lidando com isso até os dias, praticamente os dias de hoje, assim, tu vê como a menina tá atualmente, e eu acho curioso porque ele é extremamente franco na hora de contar a sua própria história. Tem coisas relacionadas à própria esposa que ele abre aqui, que é também bem dolorido, coisas que os amigos falam. Eu gostei, é um quadrinho que vai te ensinar bastante, vai mostrar a evolução de um ser humano e ao mesmo tempo é um drama assim, bem forte. Assim. Tomara que a editora Script nos traga mais quadrinhos com esse estilo, porque eles mandaram muito bem. Vamos falar de Batman? Essa edição ela é comemorativa do Batman Day, que é aquela comemoração anual do Homem-Morcego, e ela basicamente republica 2 histórias do personagem. Uma delas é essa aqui, do Tom King, quando o Batman encontra o monstro do pântano. Então ela é até bem recente, assim, saiu há pouco no Brasil. E aí depois a gente tem uma outra lá dos anos 80, onde o Batman vai enfrentar o Espantalho. É uma edição que, ao mesmo tempo, ela junta nostalgia, porque essa história do Espantalho eu achei meio caricata, com uma visão mais moderna do Batman, porque a história do Tom King é excelente. Ele cria uma relação entre o monstro do pântano e o Batman, então tu tem uma conexão
emocional também entre os dois, que fica subentendida. Eu gosto também que o roteiro, ele tem essa questão da conexão entre os dois, mas também tem um pouco de horror, tem uma certa dose de humor, tipo, eles conversando dentro do carro. Já a segunda história, eu não gostei tanto, assim, sabe? Tem desenhos do Alan Davis e roteiros do Mike W. Barr. É uma história mais simples, que até tem uma mensagem por trás. O espantalho, ele tá tentando chantagear pessoas com seu gás do medo. E aí vai ter uma mensagem justamente sobre medo, e isso é legal. Tem o Robin também. Na verdade, acho que ter o Robin me incomoda um pouco, porque eu dificilmente curto uma história dele junto com o Batman, principalmente essas mais clássicas. Mas é isso, é uma edição que eu achei legal, sabe? Acho que ela combinou uma história clássica com uma história mais recente. Agora tenho a honra de apresentar uma aparição minha num quadrinho. É sempre legal quando isso acontece. A última vez foi no Quadrinhos A2, que eu fiquei muito feliz, e agora eu tô aqui no Caçadora de Fãs da Larissa Becco. Sim, tô eu aqui fazendo uma entrevista durante a Comic Con RS, e na prática o que a Larissa fez aqui foi pegar a jornada dela de dissertação de mestrado e transpor para quadrinhos. Não é que ela transformou a dissertação inteira em quadrinhos. Só para constar, o tema dessa dissertação é justamente estudar o fã de super-heróis. Sim, sinta-se feliz porque alguém parou sua vida para te estudar. E aí ela procurou transformar em arte sequencial justamente as entrevistas e tudo que ela passou até chegar ao ponto em que ela apresentou lá para a banca. Eu só fiquei meio assim que eu imaginava que o quadrinho ia apresentar mais os resultados do que ela fez, sabe? Não apenas mostrar a trajetória dela até chegar lá. Mas o legal é que aqui no fim, a gente tem através de um QR Code, tu pode ir atrás da dissertação e dar uma lida. Sim, existe produção acadêmica de quadrinhos e a gente tem aqui um exemplo da Larissa Becco, sendo que quinta-feira vai ter uma live, tá? Onde a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho. E para terminar esse vídeo tem Wolverine A Longa Noite, que eu tava muito na expectativa de ler, porque, se tu não sabe, esse quadrinho ele era um podcast, originalmente lançado pela Marvel, que eles resolveram quadrinizar. As capas são do Rafael Albuquerque, que é um brasileiro, e os desenhos também são de um brasileiro, do Márcio Takara. Olha só, e ele manda muito bem desenhando o Wolverine. Eu gosto bastante da versão dele. E o roteiro é do Benjamin Percy, que é o mesmo cara que fez o podcast. Aqui na história estão rolando alguns assassinatos no Alasca e 2 agentes especiais vão lá investigar. Mas o que mais chama atenção é que as vítimas morrem com parece que alguma criatura rasgou elas no meio. E aí se tu contar, né, se tu sabe contar até 3, tu nota que pode ser o Wolverine. Olha só. Na prática, sim, o Logan, ele até é um personagem coadjuvante em boa parte do gibi, porque os agentes são mais centrais assim. E aí, tu como leitor vai ouvindo o podcast, porque ele tem muito texto, assim, é tudo muito narrado, e vai tentando juntar as peças para entender o que está acontecendo, sabe? Como essas pessoas morreram, o que o Wolverine tem a ver com isso. Essa cidade tem um monte de questões bizarras por trás, tem uma seita, tem uma família rica que domina tudo. Eu acho que faltou ação, sabe? Eu achei muito descritivo, muito longo. Talvez se a história fosse mais movimentada, seria melhor, assim. Não é ruim, sabe? Mas eu achei mediano, assim, não me empolgou tanto. Mas sabe o que mais me empolga? O teu comentário aqui embaixo, porque tá acabando mais um vídeo e eu preciso saber exatamente o que tu leu de mais legal esse mês, até pra tu me dar alguma indicação e a gente falar um pouco sobre gibi. Se alguém já leu aí o Wolverine A Longa Noite, comenta aqui embaixo o que achou, porque... e principalmente, o que vocês acharam da Criança Dourada? Eu acho que eu devia ser uma das poucas pessoas que estava com a expectativa alta pra esse gibi, que é lamentável. Se cuida, tá? Tchau, tchau.